70 anos depois, Deus vai trazê-los de volta. O impacto foi tamanho que ninguém acreditava mais que haveria um recomeço. Por isso que surgiu o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro. Não parecia verdade, parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua começou a cantar um hino novo. Então a gente ouvia dizer daqueles que não acreditavam mais, as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Chegam, não tem forças para recomeçarem. Deus usa o profeta Ageu, os motiva, dizendo-lhes que não se preocupassem, que a glória da segunda casa seria maior. Olha, gente, o templo de Salomão era uma obra de arte, a riqueza, a glória era visível. Aí Deus diz: recomeça. Mas como a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, se preocupe não, minha prata, meu é o ouro. Mas ninguém acredita. Deixa que eu vou fazer estremecer as nações, e eu vou mostrar que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Recomeça. Deus sempre insiste em restaurar. Ele instituiu a igreja para isso. Igreja não é para matar. Igreja é pegar só o fato e dizer: ainda tem jeito, você vai voltar a viver. Recomeçam, mas não são mais os mesmos. 450 anos antes de Cristo, há uma decepção. Os próprios sacerdotes, que deveriam tocar no pão e ser santo, tirar as culpas, os pecados, não valorizaram o que tinha. E Deus usa Malaquias para descer a madeira. Veja que a última mensagem de Malaquias é no capítulo 4. Eis, capítulo 4, versículo 1. Eis que aquele dia vem. Leiam para vocês ter sentido do peso. Malaquias 4:1. Eis que aquele dia vem ardendo como fogo. 1, 2, 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como a palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará sobrar nem raiz, nem ramos. Mas antes de Malaquias terminar a profecia, Deus diga que eu não vou desistir. Eu vou enviar o meu mensageiro, e ele vai vir trazendo salvação, restauração debaixo das suas asas. Silêncio. Deus silencia e não manda mais profeta, nem revelação, nem sonhos. É neste período intestamentário que dentro de uma dinastia seleucida aparece Antíoco Epifânio e impõe aos judeus o helenismo. Tudo na Palestina agora está ligado à Grécia, Império Grego, Macedônio, mas agora nesta dinastia seleucida com a morte de Alexandre. Então toda a arte, toda a cultura, toda a filosofia era da Grécia. Agora aquele templo que o pão purificava da culpa e do pecado, Antíoco Epifânio sacrifica uma porca, humilhando os judeus, e impõe adoração a Zeus, Deus do Olimpo grego. Então há uma devastação. 64 anos antes de Cristo, os romanos subalternam os gregos e macedônios.
33 anos aproximadamente antes de Cristo, Herodes o Grande é nomeado rei da Judeia. O Senado romano o nomeia. E aí quando ele chega, não é bem recebido. Para agradar os judeus, ele vai restaurar o templo de Zorobabel e faz um templo suntuoso. Aquele templo agora tem beleza, tem ouro, tem prata, e se torna o maior banco rentável daquela época. Tinha tudo, ofertas maravilhosas, tinha coisas lindas, ouro, prata, mas não tinha mais o pão. Eles não valorizaram mais. E os judeus sabiam de tudo do Levítico. A família passava de geração a geração. Aí, como Deus é especialista em restaurar, Ele não poupa nem o melhor que Ele tinha. Aquele pão de Levítico é símbolo de um pão vivo. Aí Ele diz: vou enviar meu filho para restaurar, para perdoar, para tirar a culpa dos judeus. Aí Lucas diz que depois da purificação de Maria, que Jesus está com cerca de 40 dias para cumprir o ritual da lei, ela pega o menino para levar para onde? Para o templo. O pão agora já não é o simbólico, é o pão vivo que vem do céu, é o original. Ela pega o pão e leva para o templo. Quando ele entra no templo, que era o lugar dele para purificar, para espiar os judeus, os sacerdotes não nem olham e nem dão atenção. Aí Lucas diz que tinha um velhinho que esperava a redenção de Israel e a glória de Israel. Quando ele vê o pão na mão de Maria, ele entende, pega o menino, levanta e diz: Senhor, agora eu posso morrer, os meus olhos já viram a tua salvação, a glória dos judeus e uma esperança para os gentios. Mas os sacerdotes levíticos não aceitaram. João capítulo 1, versículo 11. O que é que ele diz? Vocês sabem, Nicó? Veio jogar o pão para fora. Com 12 anos, Maria e José vêm para a festa em Jerusalém. Jesus com 12 anos, perde Jesus, ele sai e ele vai para onde? Para o templo. É o lugar do pão, é no templo. Vai ser sabatinado, dá um show de sabedoria, mas os mestres da lei disseram: de onde tu és? Da Galileia. Serve não, jogaram ele para fora. Com 30 anos ele volta. Já como o pão agora está fora do templo, não querem. Ele vai para onde estava o verdadeiro sacerdote da descendência levítica, aonde não tinha corrupção. Ele vai para o deserto, e na linhagem pode olhar quem era o verdadeiro da linhagem sacerdotal: João Batista. Ele vai direto para o Jordão. Aí João Batista conhece o pão e começa a dizer: eis, presta atenção, eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira a culpa, é Ele que tira o pecado do mundo, é Ele, é Ele. É batizado, sai do Jordão, o Espírito Santo vem sobre ele. Agora ele está cheio do Espírito. Diz a Bíblia que depois que ele é batizado, vai para o deserto. Depois que vence a tentação no deserto, ele volta para Galileia, aonde foi criado, para a cidade de Nazaré. E agora, qual é o lugar dele? No santuário, todos os dias. Ou seja, todo dia de culto, ele estava ensinando nas sinagogas. 700 anos depois de Isaías capítulo 61, ele chega em um culto especial na sinagoga.
De onde? Nazaré. Alguns historiadores, escuta o que eu estou dizendo, não está na Bíblia, é história extra-bíblica por alguns historiadores, que os judeus tinham uma esperança tão grande neste Redentor, neste Messias, que no púlpito, por exemplo, da sinagoga, só tinha 3 cadeiras. Na direita, o principal, no outro lado, o assistente, e na cadeira do meio não se sentavam, segundo a história, porque só o Cristo, só o capacitado, só o ungido, o perdoador podia sentar. 700 anos depois de Isaías, ele chega num culto na sinagoga de Nazaré. Aí Lucas diz, capítulo 4, que ele vai ministrar naquele dia. O assistente levanta, com ordem do principal, e dá o livro para ele ler. Ele vai à frente, e é justamente o livro do profeta Isaías. Lucas 4:18 por diante. E ele abre aonde dele estava escrito, no versículo anterior. E o que é que estava escrito? Enviou-me. Próximo versículo. A proclamar a restauração da vista, e pôr liberdade os oprimidos. Próximo versículo. E fechando ele o livro, tornou a dar ao ministro e sentou-se. Olha como Lucas termina o versículo. E o que aconteceu? Você acha, se ele tivesse voltado para o meio, os olhos de todos estavam... Olha aqui, os olhos de todos estão aqui, porque eu estou aqui. Ou seja, se eu sentar, todos vocês estão me vendo. Então ele senta, e ele senta no meio. Quando ele senta no meio, todos arregalaram os olhos e disseram: meu Deus, não é ele o filho de José e de Maria? Maravilharam-se. Ele começou a pregar na continuidade e disse: hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês. E o que aconteceu? Indignaram-se, rangiam os dentes, expulsaram ele da igreja, quiseram o matar, jogando ele de um monte para baixo. E ele saiu de fininho e ninguém o matou. Aqui você não prega mais. Mais uma vez jogaram o pão para fora. Aí ele vai para Cafarnaum, vai morar em Cafarnaum. Aí João capítulo 6 vai contar que ele andou sobre o mar, mas a multidão aglomerava-se. Quando ele volta do outro lado, o povo não deixa, e ele vai pregar. E na pregação ele vai pregar, ensinando na sinagoga de Cafarnaum também. E o que é que ele prega? João capítulo 6 versículo 48. Olha o tema da mensagem dele. Versículos 50 e 51. Este é o pão, para que não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu dei à minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora não é só para os levitas, agora não é só para os sacerdotes, agora é para todos. O pão está fora do templo.
Aí o pão é questionado e muitos rejeitam. Só que ele pregou em público, ele ensinou. E ali em Cafarnaum, adjacência, tinha uma mulher que era judia, fazia parte da promessa e sabia toda a história porque era judia. Mas como mulher, o fluxo veio. Passou uma semana e o fluxo não para. E num intervalo de 12 anos, dia após dia, ela foi enfiando. Primeiro passo que diz a história, gastou tudo o que tinha. Aquela mulher não era qualquer uma, gente. No original diz que quando diz que ela perdeu tudo que tinha, está falando de uma rica herança. Aquela mulher tinha dinheiro, porque na época médico era difícil e era muito caro, e só gasta quem tem. E está no tudo, está tudo. Então depois de talvez 15 dias, ela se torna imunda. Então ela vai primeiro o dinheiro, e os médicos fizeram de tudo, mas ela ia de mal a pior, até gastar o último centavo. Como o dinheiro não resolveu, ficou pobre, perde a família. Se tem família, perde os amigos. Ninguém pode se aproximar. A religião, que era a última e a única que podia aconselhar, vai cancelar. Nem adorar pode mais, nem pro culto pode mais. Descarte. E no último estágio, perde o nome. Veja que a história, em qualquer que você lê, é uma certa mulher, não tem nome. Porque até isso a imundícia tirou dela. Qual é a alternativa que tem? A morte. Esperar o dia da senha. Mas olha o texto que a gente leu oficial. Aquela mensagem que Jesus pregou, uma mulher podia chegar perto dela. Aí talvez uma mulher chega lá onde ela está e diz: mulher, está sabendo que tem um profeta novo em Cafarnaum? E ele tem curado, ele tem limpado os leprosos, e ele pregou que é o pão da vida. E tu aprendeu que quem toca nesse pão, filha, e agora ele está fora do templo. Quando ele estava dentro era só para sacerdote, mas ele está fora, filha. Quem toca nele é perdoado, é curado, e o imundo fica santo. Eu vi 24 placas, salvo engano, de milagres. Mas para você experimentar um milagre, no nosso vocabulário, você tem que submeter-se a provas psicológica, moral e física. Aí ela agora sabe que este pão, se ela tocar, é a única esperança. Mas aí vem a pressão psicológica. Você não pode, por dois motivos. Você não pode tocar em nenhum homem que não seja seu pai ou seu marido. Psicológico. Primeiro, se ele é o pão, você não pode tocar nele. Ela dizia: tocar nele eu não posso, mas se eu tocar pelo menos nas vestes, eu sararei. Aí vem a moral.
ela vai submeter essa moralidade. A moral dizia: mas é vergonha, você é imunda, você é descartado, você é a vergonha pura da sociedade. E vem o físico: se tu for, vai ser apedrejada. Mas a única alternativa é a morte. Mas a fé profunda dizia: vai, tem jeito, Ele pode te dar um novo começo. Ela vai, e ela vai furtivamente. Ela não se expõe por conta do psicológico, da moralidade e do físico. Se ela se expõe, vai ser morta, apedrejada. Porque para entrar na multidão, ela vai tocar em alguém, e aonde ela tocasse, imundo era. E quem queria ser imundo? De uma forma oculta ela entra, não nos pergunte como, mas ela toca nos tzitzit, que era aquelas tranças do vestido de um mestre, de um profeta, que é justo e é santo. Só eles podem usar. Então quando ela vai na multidão por detrás, ela consegue abaixar e tocar na orla. Quando ela toca, o texto que a gente leu diz: quando ela toca, ela sentiu ter sido curada e o sangramento estancou. Aí ela diz: agora estou limpa, venci. E vai vazar. Inesperadamente a multidão vai andando, Jesus vai andando, Jesus para. Quando Jesus para, a multidão para. Diga para quem está do seu lado: Jesus ainda para a multidão, só para apresentar você, que ninguém acreditava mais. Quando ele para, primeira pergunta: quem me tocou? Veja o impacto que foi. Ela quebrou o princípio, quebrou o protocolo. Era o pão vivo. Primeiro, só levita, só filho de Arão. Para contrapor, agora, em vez dos levitas, uma imunda, descartada. O choque foi tão grande que arrancou o poder dele, virtude. Alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Alguém que não podia me tocou. Mas Senhor, está fora da razão. A multidão te aperta, te oprime. O Senhor pergunta quem te tocou, e ninguém se movia. Ele começou a rodear e perguntar: alguém me tocou, quero saber quem foi, quem foi, quem foi, quem foi. E a mulher tremia, a mulher temia, não podia sair, mas o fluxo já parou. Ela achou que tinha sido curada e ela tremia. Não podendo mais se esconder, ela vai se expor. E agora não vai por detrás, ela vai pela frente e já chega adorando. O que a religião tirou dela, ela vai adorar e vai dizer a ele toda a verdade. E não aqui, lá fora a gente dá jeitinho, nesse reino não, só a verdade liberta. Diga para quem é do seu lado: não tem jeitinho, é só a verdade. Ela dobra o joelho e talvez, na minha pensamento: Senhor, fui eu. E Jesus olhando e ouvindo. Há 12 anos, Senhor, que segundo a lei eu sou imunda, e a minha imundícia tirou tudo que eu tinha. Primeiro a saúde, a família, tirou os amigos. Não posso mais adorar, estou jogada. E eu ouvi que o Senhor pregou que é o pão da vida, é o pão da expiação, que purifica. Então eu quebrei todo o protocolo e eu vi, eu me expus, e quando eu toquei nas suas vestes, o sangramento parou, Senhor.
Olha o que diz o versículo 34. Leia comigo. Aí Jesus olha para ela e ele disse o quê? Vai e diga comigo, ir, volta a ir, ser. Pode olhar em qualquer versão, tá? E ser, esteja, ou seja. Veja que isso é um presente imperativo. E só há um tempo verbal para uma ordem, para o imperativo, é o presente. Então quando ela tocou lá atrás, ela sentiu que foi sido curada, mas ela só sentiu. Se Jesus deixasse ela ir embora, o sangramento voltava, ela ia viver com traumas. Mas veja que agora quando ela conta toda a verdade, ele diz, isso é uma ordem. Agora sim, agora você vai estar. Eu estou dando uma ordem. Todo esse mal vai embora. Trauma, vai embora. Vá para casa, faça o culto de ação de graça, que agora é uma ordem. E ser curada deste teu mal. Você está livre. Aquela mulher que entrou na multidão furtivamente, agora vai sair saltando, vai levantar a mão. Quem talvez quisesse apedrejar, já estava adorando também, porque um adorador contamina o ambiente. E já mais de 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui cantando as grandezas que Deus faz, contando a história de alguém que teve um novo começo. 62 anos. Pergunta ao pastor Adelino quantos crentes tinha 62 anos atrás. Pergunta a ele qual foi o argumento que ele fez para hoje ter mais de 3.000 crentes. As grandezas, gente. Não é coach, não é jeitinho, não é sabedoria humana. Quem faz isso é a palavra, é a palavra, é a palavra, é o pão que desceu do céu, contando as suas maravilhas. É por isso que tem uma nova geração. Não precisava nem eu pregar, só em eu estar aqui já era motivo de restauração. Quantas vezes diziam: negro, tu não vale o que come. Negro, tu não vale nem o que come. Tu é a vergonha da tua família. Hoje até o marcador de Bíblia é dólar. Tu não vale o que come, negro. E eu queria me matar. Mas um dia chegou alguém dizendo: eu conheço alguém que não desiste de você. Eu disse: mas dizem que eu tenho muitos defeitos. Eu não posso namorar preto, beiçudo, sem pescoço. Hoje eu estou mais branco, mas eu era mais preto. Eu disse: não, ninguém dá jeito. Ele disse: eu conheço um restaurador que não restaura por fora, mas muda por dentro. E o brilho de dentro reflete lá fora. Me levou para a igreja, Jesus me aceitou, me purificou. E aquele negro que morava no canavial, que não prestava mais, prega mais fora do país do que dentro. Cheguei antes de ontem dos Estados Unidos, para a semana já tem que ir para a Inglaterra, na outra já tem que ir para o Japão. Não dá conta, não dá conta, não dá conta. E quem não acreditava, Jesus parou 40.000 pessoas no meu estado e fez eu como primeiro negro pregar na convenção. Parou 40.000, e quando eu preguei, os 40.000 e muitos que não acreditavam, que diziam não tem jeito, me abraçava, me beijava e dizia: tu és o meu orgulho, tu és o meu orgulho, tu és o meu orgulho.
E hoje, quando eu volto das viagens internacionais ou nacionais, sempre tem alguém querendo carregar a minha mala. Eu desço no aeroporto, até taxista diz: deixa eu levar a tua mala e a tua Bíblia aberta. E vai na frente e o pretinho atrás. Aí os passageiros ficam olhando e dizem: que é esse preto? É um projeto que Deus restaurou, é um projeto de recomeço, é um projeto. Ei, eu estou pregando não para super crente, mas para projeto de Deus, que às vezes precisam ser restaurados. Você está no lugar certo. A única função da igreja é essa: restaurar. Aqui não é lugar para chegar gente perfeita. Vamos nos aperfeiçoando um dia após o outro, mas um dia após o outro tem uma noite no meio, e às vezes a noite cria cratera. Mas aqui é o lugar da restauração, porque aqui está o pão, está o pão, está o pão vivo que desceu do céu. Fique de pé, por favor. Se você puder, vira para esse crente que está do teu lado aí. Se for íntimo ou do mesmo sexo, eu gosto disso. Me ajuda aqui, companheiro. Vira para ele e olha para ele. Se for íntimo ou do mesmo sexo, como eu estou com meu companheiro aqui, olha no olho dele e no olho dela. Diga: meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, não me importa como você chegou nos 62 anos desta igreja, importa como você vai sair. Diga: eu vou sair restaurado, mais do que o que eu cheguei. Diga: me faz um favor, se depois de hoje tu encontrar alguém que me condenou, que pensava que para mim não tinha mais jeito, diga: eu estou no lugar certo, estou saindo restaurado. Você vai ter que me engolir, que eu vou sair dando glória, eu vou sair pegando fogo. Abraça ele e diga: receba a restauração que viesse buscar. Se é línguas estranhas, recebe. Se é renovo na alma, recebe. Se é cura, recebe. Aqui é o lugar certo. 62 anos pregando, ele cura, ele salva, ele batiza e vai voltar, e vai voltar. Aqui é o lugar certo. 62 anos. Abraça ele, abraça ela, vai, ministra a restauração. Às vezes a gente está nos cultos e não sabe nem o nome de quem está ao nosso lado. Passa pelo menos 30 segundos abraçado com ela, dizendo: recebe a restauração. O pão vivo está aqui, o pão vivo está aqui, o pão vivo está aqui. E hoje não é só obreiro, é para todos, é para todos. Livre acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Cura agora, Jesus. Aquele que chegou enfermo, cura ele agora. É a tua palavra que eu preguei. Eu não vim aqui contar história outra a não ser a tua palavra. Então cura agora, restaura agora. Quem nunca mais falou línguas estranhas, volte a falar agora. Vai, recebe línguas estranhas. Quem não é batizado, seja agora, na galeria, na nave. Vai, recebe novas línguas, recebe língua repartida como que de fogo. Mas adora,